Bom dia, bem-vindos ao Mercado Aberto, 8 horas da manhã. Estamos começando uma nova semana, semana de pré-COP. Na outra segunda-feira começa a COP efetivamente, mas já a presença de vários líderes internacionais a partir de quinta e sexta em Belém. Lula já está lá. Também a semana seguinte daquela mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, e todos os olhos ainda estão voltados para essa operação. Hoje o ministro Alexandre de Moraes, do STF, desembarca no Rio de Janeiro para ouvir todas as explicações do Cláudio Castro e também dos chefes da Polícia Civil, Militar, do secretário de Segurança Pública do Rio, sobre a operação, seus objetivos, seus resultados e se isso respeitou o arcabouço lá liderado pelaquela ADPF das favelas. Vamos falar sobre tudo isso. As pesquisas no fim de semana indicam que há uma altíssima aprovação da população do Rio sobre essa mega operação. Tanto o Datafolha mostrou 57% de aprovação, isso foi publicado no sábado e no domingo. Depois uma pesquisa Quest referendou de 58% da população fluminense, da população carioca, acham que a operação classificam essa operação como um sucesso, 58% da operação. E mais, o índice de aprovação do Cláudio Castro fez assim, olha, deu um salto, o governador do Rio subiu 10 pontos, ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais da semana passada para cá, apenas nos últimos dias. Vamos falar do mercado financeiro também, claro, Selic, essa semana é do Copom, quarta-feira, não é a super quarta, porque a decisão do FED foi tomada na semana passada, a gente dá o nome de super quarta quando tem duas decisões conjuntas, Brasil e Estados Unidos. Essa quarta-feira fica só por conta do Copom, mas não haverá surpresas no sentido da definição da taxa, que é amplamente esperada pelo mercado, uma manutenção dos 15%, que já é o maior patamar em quase 2 décadas. Mas ficaremos atentos ao quê? Aquelas palavrinhas, ao comunicado que é publicado em conjunto com a decisão, para saber se ali há alguma mudança no palavrório, na verborragia, no vocabulário do Banco Central que indique, que sinalize para uma antecipação da queda, porque a gente já vê um arrefecimento, uma melhora nos índices de inflação, IPCA, aliás, vindo abaixo das estimativas nas últimas semanas, as expectativas de inflação no Boletim Focus, numa série de revisões para baixo, tanto para esse ano de 2025 como para 2026, 2027. Muitos investidores do mercado, economistas, já veem a inflação cumprindo, ficando ali no teto da meta de 4,5%, mas dentro das expectativas, o que não levaria o Banco Central a ter que escrever uma nova cartinha justificando porque a inflação extrapolou a meta. Então, tudo isso está sobre a mesa na semana e, como eu disse também, a pré-COP, quinta e sexta, já tem aquela cúpula dos líderes com a presença de chefes de Estado e governo internacionais na COP. O Lula está em Belém, passa essa semana ali no norte do país, na Amazônia, em várias visitas. No sábado e domingo ele vai para Fernando de Noronha também inaugurar projetos de energia sustentável e na segunda volta para Belém, para o início, a largada oficial mesmo da COP. Nós acompanharemos com lupa aqui do Mercado Aberto. Eu vou pedir um intervalo comercial muito rápido, mas voltem, fiquem conosco. Por quê? Porque essa edição do Mercado Aberto a gente vai dedicar a você, consumidor, para falar tanto de bagagem aérea. Você acha que pode ser um benefício, aquele projeto de lei que não vai cobrar mais pela bagagem que você despacha naqueles voos domésticos e o direito de levar uma bagagem gratuita de mão? A nossa colunista Mariana Barbosa explica que não é bem assim. E depois nós conversamos com Gustavo Ayala para te explicar o que muda com a aprovação da medida provisória do setor elétrico. Já passou no Congresso, aguarda a sanção do Lula. E aí, o que vai mudar no seu bolso? É já já. E você que segue conosco, vamos dar uma olhada em como ficaram relembrar bolsa e dólar na semana, porque o Ibovespa teve uma semana sensacional, 149.540 pontos, 5 recordes seguidos, né? Então, todos os dias da semana ela ia batendo uma nova máxima histórica até chegar aqui muito próxima, está um pulo dos 150 mil pontos, refletindo tanto as boas novas, a trégua comercial entre China e Estados Unidos, depois do encontro de Xi Jinping e Trump, também um encontro bem sucedido de Lula e Trump, a expectativa de que haja uma reversão no tarifaço, uma trégua, uma suspensão temporária, mas, de fato, a relação dos países melhorou muito, pelo menos no que diz respeito à parte política, e também há mais um corte de juros nos Estados Unidos que torna aquela operação de carry trade, em que os investidores arbitram lá as taxas de juros, ganham, vêm aqui para o Brasil investir seu dinheiro aqui, torna o nosso mercado muito atraente. Então, olha, na semana, mais 2,30% foi o ganho do Ibovespa e no ano, quase 25%, é muita coisa. E o dólar? O dólar
ficou no sentido oposto, deu uma barrigada aqui durante a semana, chegou a 5,35, depois foi aumentando porque houve uma sinalização também por parte dos Estados Unidos que o corte de dezembro da taxa de juros ainda está em dúvida. Foi algo que se deferiu ali, aliás, ficou muito claro pela coletiva, entrevista coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, depois da decisão de um segundo corte na semana passada. Vamos dar uma olhada nas bolsas agora. Primeiras negociações na Ásia, que estão encerradas. Em Tóquio é feriado, então esse fechamento é de sexta-feira, 2,12% de alta, mas também as outras num território bastante positivo ainda, emulando, reproduzindo essa trégua comercial entre China e Estados Unidos. Na verdade, é como se fosse um retorno ao status quo anterior. Aquela ameaça de 100% de tarifa dos Estados Unidos, pelo menos por um ano, está suspensa, e a China não vai ser tão rígida naquelas licenças de exportação de terras raras que movem as indústrias, a indústria de tecnologia, de defesa aeroespacial do mundo inteiro. Passando para a Europa agora, por favor, também todo mundo começando a segunda-feira super animado, Paris em alta 0,28, Londres 0,14, Frankfurt sobe 0,82 e Madrid 0,60. E, por último, Estados Unidos, relembrar como fecharam os índices, também uma série de recordes com muitos balanços trimestrais sendo divulgados, inclusive das Magnificent Seven, aquelas empresas de tecnologia gigantescas, investindo pesadamente em IA, inteligência artificial, que comanda esse rally nas bolsas americanas. S&P 500 subiu 0,26%, Dow Jones 0,09%, Nasdaq 0,61%. Os índices futuros, eu já dei uma olhadinha hoje também, está todo mundo no território positivo, viu? Todas as bolsas europeias aqui no positivo e as americanas também começando, apesar do shutdown, né? Aquela paralisação na máquina pública do governo dos Estados Unidos, que já está completando um mês e pode ser o mais longo da história. O mais longo até agora foi no primeiro mandato de Donald Trump, e esse pode se revelar o segundo ou talvez o primeiro mais longo. Pessoal da TV de volta conosco, há tempo para acompanhar a nossa entrevista. Vou chamar a colunista do UOL, Mariana Barbosa, que vai nos contar. Você sabe que ela é uma especialista no mercado de aviação, está com esse look lindo, esse corte, adorei. Mari, está muito bonita. Bem-vinda, querida, mais uma vez, para explicar. Eu até deixei esse saborzinho, essa pérola aqui com os consumidores. Será que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna que o consumidor pode despachar gratuitamente uma bagagem de até 23 quilos, né, nos voos domésticos? Isso abarca também os voos internacionais? Internacional também. Internacional também. Então, todos os voos domésticos e internacionais tinham cometido esse erro. Então, domésticos e internacionais pode despachar de graça uma bagagem de 23 quilos e levar uma bagagem de até 12 quilos, né, no compartimento, uma bagagem de mão. E isso não será cobrado, também não será cobrado a diferença por assentos, né? Uma série de outras tarifas que as empresas vendiam, uma tarifa mais light ou então uma tarifa com mais benefícios e elas cobravam um pouquinho mais caro. Quando você olha isso, você fala, nossa, que bom, o Congresso fez um favor para nós, consumidores. Só que a Mariana vai nos explicar que não é bem assim, Mari. Por quê? Como isso pode, de fato, ter o efeito reverso e onerar o bolso do cliente? Você, Amanda, bom dia, obrigada. Pois é, esse projeto, quer dizer, no meio de tantas notícias na semana passada, ainda teve mais esse no Congresso aprovado a toque de caixa e veio depois que a Gol anunciou que ia cobrar pela bagagem de mão em voos internacionais, que é uma coisa que a Latam já faz isso há mais de ano. Então, foi uma coisa assim, de repente, no dia da operação lá no Rio de Janeiro, o Congresso aprovou também, naquela coisa, 5 minutos, esse projeto que cria uma enorme segurança jurídica, porque desde 2016 tem uma regra da ANAC que as empresas estão livres para cobrar esses extras. Isso é uma tendência global. Isso acontece nas últimas 2 décadas, surgiram aquelas ultra low cost que esse tipo de desregulamentação permitiu. Então, essas são empresas que, olha, se você não vai levar nada, não vai levar bagagem, você consegue uma passagem muito mais barata, porque cada quilo que você carrega a mais no avião um quilo, é a mais em combustível, o voo fica mais caro. Então, as empresas, para conseguirem cobrar menos, elas incentivam as pessoas a não levarem bagagem. Então, só que assim, nos voos das ultra low cost internacionais, 60% já não leva bagagem porque tem que pagar mais. Então, as pessoas começam a viajar mais leve, né? Agora, então, essa medida que aparentemente, poxa, é muito popular, porque todo mundo gosta de ter uma passagem barata e que você não tem que pagar nada, né? É desagradável, você tá, ai, poxa, que tem que marcar assento, tem que pagar, tudo. É chato, mas
E esse é um setor que é muito, tem uns custos muito altos, depende de combustível, guerra na Ucrânia influencia, o dólar influencia. Então, a gente, se a companhia aérea começar a botar esse custo embutido na passagem, todo mundo vai pagar mais caro. Então, assim, é uma ilusão achar que vai baratear, porque não vai baratear. Aí eu conversei com os CEOs dessas ultra low cost estrangeiras que voam na América Latina e que há muito tempo queriam vir para o Brasil para voar aqui no mercado doméstico, mas elas estão comendo pelas beiradas, elas estão fazendo esses voos para Buenos Aires, para Santiago, que aumentou muito, melhorou muito o preço nessas rotas, porque tem essa competição. E elas estão falando: olha, esse voo vai aumentar US$ 50. Vai ser, então assim, é um tiro no pé, como você falou, assim, a gente acha que vai baratear, não vai, porque as companhias não vão perder um centavo, elas vão botar isso no custo para todo mundo. Então, já que elas vão fazer, todo mundo leva bagagem, então vou cobrar esse valor, e quem não leva bagagem vai pagar por quem leva. Então, na Esse vai verdade, ser o resultado, né? então você acha que o resultado, na verdade, vai ser um aumento da tarifa para o consumidor, em geral, né? Quer dizer, as empresas imediatamente vão repassar isso para mais, elas não vão perder margem, né? Então, elas vão repassar isso para o custo da bagagem. E nos conte também como isso aumenta a concentração, porque você estava falando, olha, vai gerar uma dúvida nessas ultra low cost, que estavam começando a entrar devagarzinho no país. A gente tem um mercado muito concentrado, com apenas 3 companhias aéreas. É caro viajar de avião no Brasil, embora esse preço já tenha se reduzido muito, se a gente for pegar os últimos 20 anos, mas ainda assim é caro. Quer dizer, esse voo, na verdade, você está concentrando mais o mercado nessas 3 grandes, impedindo a entrada de novos players, e você pode haver ainda um aumento de tarifa? Pois é, Amanda, tem projetos novos. Eu conheço um empresário que já montou uma companhia aérea na América Latina e ele estava querendo, ele está com um projeto, faz 2 anos que eu acompanho esse projeto, ele está captando, ele estava em São Paulo captando na Faria Lima quando surgiu esse projeto. E aí, assim, a reação foi, olha, poxa, está difícil o Brasil, né? Então, assim, essa medida. Pessoas que estão tentando. A gente sempre reclama: só tem 3 companhias, só tem 3 companhias. Por que não vem mais ninguém? Porque toda hora tem o Congresso vem com uma medida para taxar bagagem, para taxar isso, para taxar aquilo. Quer dizer, esse PL, ele tem uma série de coisas, além da obrigatoriedade de despacho de bagagem. Você não pode mais cobrar a remarcação de assento. Se você não voa numa perna, na ida, eles cancelam a volta, então não pode mais cancelar essa volta. Tem uma série de obrigações, é como se o governo estivesse falando assim: ó, carro popular não pode mais, você só tem que vender carro dos tamanhos, níveis mais altos. Quer dizer, é uma interferência no modelo de negócio das empresas. E se uma empresa quiser fazer essa tarifa cheia, ela poderia fazer. Cada um vai ensinar: se eu quero trabalhar só com o público de elite ou só com o popular, você dá mais flexibilidade para o modelo de negócio, isso gera mais competição. Só que essa medida vai proteger o mercado da Azul, da Gol e da Latam, porque elas não vão perder dinheiro, porque elas vão eliminar aquela tarifa basic, aquela light, e vão vender só as outras, porque as tarifas, não é que assim, a tarifa é muito dinâmica na aviação, elas vendem X% dos assentos na básica, dependendo da demanda, dependendo do dia, dependendo do horário. Então, assim, elas vão eliminar a mais barata. Então, assim, quem comprava com antecedência, quem não viajava sem desconto, vai ter menos opção de tarifa. Então, vão ficar só as tarifas mais caras. Então, na média, a tarifa vai aumentar. Não é que vai aumentar o valor da mais alta, mas vai diminuir a opção da mais barata. Então, assim, as pessoas acham que isso vai ser bom, porque vai punir as companhias não estão reclamando. Sabe por quê? Porque elas não vão ter mais concorrente. Então, esse projeto novo que queria entrar aqui, essas ultra low cost latinas que gostariam de voar no doméstico, mas ainda não voam, elas falam assim: pô, como é que eu vou montar um negócio no Brasil que de repente o Congresso vai dizer esse modelo de negócio não existe mais? Não pode. É tudo que a Esse gente não projeto quer, né? enterra as ultra low cost. É É tudo o que a gente não Estado quer. Vai interferindo. reservar o mercado.
É isso, vai reservar, Exato. vai criar uma reserva de mercado para essas três grandes, é tudo que a gente não quer o Estado interferindo no setor privado, estipulando, estabelecendo as suas próprias regras, em vez de estimular a livre concorrência, e vai na contramão da tendência mundial, porque a tendência mundial é isso, são ultra low cost. Na Europa, você paga menos de 100 euros para viajar de um país para outro, por quê? Porque você tem uma infinidade de opções de concorrência, de competição com tarifas muito baratas, sem levar bagagem ou viajando de uma forma pior, mas isso é uma opção da pessoa. Muito obrigada, Mariana. Excelente entrevista, muito bom conversar com você, querida. Volte sempre.